estava pensando a respeito desse período que vai começar agora para mim, que é o da volta às aulas, a respeito da questão dos ciclos, os ciclos na natureza, né? Os ciclos na vida. Os pensadores chamados estoicos, que surgiram depois de Sócrates, Platão, eles acreditavam na ideia de ciclos. O próprio Nietzsche, no século XIX, também vai defender essa ideia, porque o que está por trás dessa crença é de que se o universo já tivesse na eternidade inteira, né, já tivesse um fim a alcançar, já teria alcançado. E tudo indicava para eles que a vida tinha um começo, meio, um fim, e esse fim representava um novo começo. É curioso também, eles tinham um argumento de que cadeias de montanhas vão se desgastando com o tempo, e era natural que, se o universo existisse a eternidade inteira, né, não haveria mais montanhas, porque já teriam sido gastas. Alguém disse que, bom, então o que acontece é que volta e meia há catástrofes, e surgem novas montanhas, há movimentos, terremotos, né? Alguém pode dizer, até estimulado pela crença cristã, de que o universo não existiu a eternidade inteira, afinal de contas Deus teria dado um início, né? O problema é que os próprios estoicos entenderam que não faz sentido pensar num Deus separado do universo. O que existiria entre eles, né? Um outro espaço que não é nem divino, nem o próprio cosmos, né? Nem o próprio universo. Seria mais lógico pensar que o universo é um ser inteligente e nós somos apenas uma parte desse ser inteligente, como pensaram os estoicos. A questão é saber se o universo realmente está se repetindo exatamente da mesma forma, né? Será que eu estou aqui falando agora, vou falar novamente as mesmas palavras quando o universo se repetir de novo? Eu penso também na volta às aulas. Tem um lado extremamente bom, que é você ser útil numa profissão que eu gosto muito, embora tenha o fato da rotina, né, corrigir centenas de trabalhos. Mas será que nós vamos viver tudo isso exatamente da mesma forma se o universo tiver recomeço? Observando a natureza, a gente está sempre observando ciclos. Você pega um grão de feijão, né, ou qualquer outra semente, e vê germinar, vê crescer, se desenvolvendo ao máximo, gerando frutos ou não, e se gerando frutos, gerando outras sementes, que vão gerar outras frutas, outras plantas, que por sua vez vão crescer. De uma maneira, se o universo fosse cíclico, era natural que perto da morte de uma planta ou de um ser humano, ele começasse a voltar ao momento da origem, né, que é a infância, como aquele filme do Estranho Caso do Benjamin Button, mais ou menos como aquele filme, né, onde ele nasce velho e depois vai, na medida que a sua vida passa, né, ele volta a ser bebê. Mas nós poderíamos começar algo parecido. Nós começaríamos bebê, cresceríamos, adolescentes, adultos. No envelhecimento nós encolheríamos e voltaríamos a ser bebê, né? Portanto, não me parece que o universo seja cíclico. Me parece, antes de tudo, que há um desejo. Parece que a matéria tem esse desejo de... Matéria vem de mater, mãe, né? Latim. Esse desejo de gerar algo parecido, de continuar. Portanto, haveria um desejo de eternizar, ainda que não na nossa condição individual, mas de produzir seres que continuem a ser um pouco como nós somos, né? De uma maneira, é interessante essa ideia de ciclos, porque a humanidade vive disso, né? Os 12 meses do ano, em parte relacionado às próprias estações, né? Que parecem também cíclicas, né? Olha, na verdade até são, se você pensar que a Terra, ao girar ao redor do Sol, ora ela está numa determinada inclinação, os hemisférios, né, estão numa determinada inclinação e produzem estações do ano,
e também a Terra algumas vezes está mais próxima do Sol, outras vezes mais distante. Portanto, parece uma regularidade, existe uma regularidade aí, né? Portanto, parece produzir ciclos. Nesse caso, ciclo sim, né? Se você pensar que ciclo vem do grego kyklos, quer dizer círculo, há um círculo. Talvez a gente possa pensar que, quando se pergunta se a vida é cíclica, a resposta é: a vida obedece a um círculo, ela se move num círculo. A vida humana não parece ser cíclica, mas talvez o universo seja cíclico. Talvez o universo tenha começo, meio e fim. O que mais se pode dizer sobre isso? Se o universo não tiver fim, me parece que o universo ele se comporta como a mente humana. A ideia de um universo se repita sempre parece não fazer sentido. Talvez uma parte dele seja cíclica, a forma dele se expressar ou se mover é cíclica, mas o que está dentro dele não seria cíclico, como eu mencionei agora, né? A ideia da vida humana não é cíclica. Mas se ele não for ciclo, então ainda se possa pensar que ele, não sendo cíclico, é infinito. Haveria sempre mudanças constantes. Hegel, por exemplo, diz que o universo sempre se desenvolve em níveis de ainda mais complexos. Isso seria desafiador, né? Porque cada geração poderia pensar que a sua tarefa, né? Ou a função, até que uma visão bem aristotélica, a função de nós existirmos, né? A razão de existirmos é sempre progredirmos, né? Fazermos mais do que a geração seguinte fez. Até quando? Não sei, há uma piada que diz que Deus está no fim. Talvez o sentido seja esse, de nos aproximarmos de um ser único, né? Nosso esforço todo que a gente observa à nossa volta é de aproximar aquilo que está distante. Será que para não nos tornarmos um dia um único ser, né? E talvez recomeçarmos um outro ciclo? Quem sabe esse ser que a gente chama de Deus não se fragmenta e aí volta a criar o próprio universo? É estranho, não tem uma resposta definitiva se o universo é cíclico ou se o universo é infinito, mas infinito é um problema, porque infinito, em ambos os lados, ele não teve início. Nós não conseguimos compreender a ideia de algo que não tem início, que sempre leva a algo anterior, mais antigo, né? Podemos até aceitar a ideia de que não tenha fim, porque nós sempre podemos, a geração seguinte pode continuar nosso trabalho, né? E a próxima geração, depois da nossa próxima geração, continuaria nosso trabalho também, né? É uma questão muito desafiadora, uma das maiores, eu acho, que a filosofia tem. A minha proposta de solução é muito estranha e difícil até para mim. É que talvez a ideia de início, meio e fim seja típica de nós, seres finitos. Não compreender que talvez o começo, meio e fim aconteçam simultaneamente. Embora a ideia de simultaneidade nesse nosso mundo não me parece possível. Porque você percebe o que está à sua volta e você não percebe várias coisas ao mesmo tempo. É impossível, é uma ilusão pensar que nós podemos perceber a simultaneidade das coisas. Temos que ter um olho num fenômeno e o nosso outro olho num outro fenômeno. Isso seria inviável.